Estamos iniciando o programa Visão Nacional, recebendo hoje o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. João Carlos Meirelles. Secretário, como anda a agricultura paulista na atualidade e a brasileira também? Como é fazer um balanço da agricultura no Brasil, que representa algo em torno de 40%, segundo a conversa que nós tivemos, do Produto Interno Bruto brasileiro? Como anda a situação, a verdadeira situação dessa área da atividade econômica? Bom, primeiro vamos dizer assim, o dado de realidade é que nós estamos perdendo oportunidades enormes. Em primeiro lugar, porque o Brasil é o maior país agrícola do mundo. É o único país que ainda dispõe, sem ocupar, preservado tudo o que tem que ser preservado, reservas indígenas, tudo que se quiser reservar. O país tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nós só ocupamos 3 milhões e 700 mil quilômetros quadrados com atividades rurais. Portanto, o Brasil dispõe de 4 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, dos quais todos os especialistas dizem que nós devemos conservar como áreas de preservação permanente, intocadas, para representar as diversas circunstâncias geoecológicas e sociais, como no caso dos indígenas. Nós deveremos preservar 3 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, nós temos 1 milhão e 800 mil quilômetros quadrados para ocupar ainda. Nenhum país do mundo tem. Lembrando que a fronteira agrícola nos Estados Unidos está praticamente acabada, da Europa, sem dúvida nenhuma, totalmente esgotada. A China diminui a sua fronteira agrícola na medida que está chegando a 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e continua crescendo. Portanto, cada ser humano novo não é apenas um ser a comer a mais, mas é um espaço físico de agricultura retirado, por estrada, por coleta de água, por casa, por urbanização e assim por diante. A Índia de 1 bilhão de habitantes. Então nós somos realmente, efetivamente, não gongoricamente, o celeiro do mundo. A segunda coisa extremamente importante é que a maioria dos países ricos do mundo já se aburguesaram. Ninguém quer ir para o campo. E no Brasil, e a leitura é errada aqui no Brasil, nós repudiamos o desejo vigoroso de gente que quer um pedaço de terra para trabalhar. Nós achamos que o trabalhador sem terra que está acampado na beirada das estradas é um criminoso. Quer dizer, este é um talento do país que nós precisamos ocupar. A agricultura, objetivamente, no país anda extremamente bem naquela fronteira da tecnologia, ou seja, na produção que tem inserção no mercado internacional. Por exemplo, cana, laranja, soja. No entretanto, nós andamos patinando em vários outros produtos. Eu aproveito a produção de alimentos e geração de emprego. A questão da cana-de-açúcar, produção de álcool, não é um contrassenso usar tanta terra boa aqui do estado de São Paulo, por exemplo? Poderíamos usar o Cerrado, algum outro lugar, e produzir alimentos aqui nessa terra que sempre foi boa, produziu café, produziu vários outros produtos, e hoje o estado praticamente inteiro de cana-de-açúcar. Como é que o senhor vê isso? Veja bem, vamos aos números para que a gente não tenha ilusões. O estado de São Paulo tem 24,7 milhões de hectares, o estado todo, dos quais nós ocupamos 17 milhões de hectares com atividades rurais, 7,7 áreas de preservação permanente. Desses 17 milhões, 10 milhões são de pastagens, porque o estado é um importante estado pecuário, tanto de leite quanto de corte. São Paulo tem 13 milhões de cabeças de gado. Desses 17 milhões de hectares, 2 milhões e 900 são ocupados com cana-de-açúcar. E se nós não tivéssemos mais terra para fazer outra agricultura, do tipo milho, soja, arroz, sorgo, o que quisesse, tudo bem que nós discutíssemos o problema da cana-de-açúcar. Mas o que nós temos que fazer é ocupar bem as demais terras, até porque a melhor agricultura que nós temos em São Paulo é a da cana-de-açúcar. É aquela que mais preserva o solo, mais conserva o solo, porque ela é extremamente exigente. E o Brasil, especialmente São Paulo, que é o maior produtor brasileiro, longe dos demais, nós temos a melhor agronomia de cana-de-açúcar. E, além disso, o setor da cana-de-açúcar garante a São Paulo 600 mil empregos
no capítulo Agricultura e Agroindústria. Então, o que nós temos que repensar, vamos dizer assim, não é uma visão ideológica do processo, e sim uma visão socioeconômica. Evidentemente, o que nós temos que discutir no setor da cana-de-açúcar é a substituição do trabalhador que corta a cana por máquina ao longo do tempo para elevar esse trabalhador, porque o de cortador de cana não é o emprego que eu quero para o meu filho. Portanto, vamos dizer assim, eu quero preparar esse trabalhador, não para substituí-lo pela máquina de forma cruel, mas simplesmente para dar a ele uma outra oportunidade, uma ascensão social. Então, este conceito em São Paulo, nós não discutimos mais agricultura, nós discutimos agronegócio. A agricultura de São Paulo pesa 12 bilhões de reais. O agronegócio de São Paulo pesa 150 bilhões de reais. Por quê? Porque é o conceito de agregação de valor. Esta revisão conceitual é que retorna para o meio rural o peso brutal da sua importância. É o único capaz de gerar emprego. A indústria, o comércio e os serviços não absorverão esta mão de obra pouco preparada que nós temos no meio rural e nas cidades do interior. Nós temos um espaço formidável para criar agroindústrias, seleção e empacotamento de frutas e verduras na pequena cidade do interior. Até 30, 40 anos atrás, a fronteira de emprego para todo mundo era a cidade do interior. O médico que se formava, o advogado, ia com grande orgulho para a região, para a sua cidade de origem. Hoje, as mães têm que procurar emprego para o filho num outro lugar, porque não tem mais na pequena cidade do interior. O que nós temos que devolver a estas cidades? O seu vigor social e econômico. E só podemos fazer com o quê? Não com aquela visão deformada de que tem que industrializar. Industrializar, sim, mas não com a indústria de parafuso com que toda a cidade sonha ou com a fábrica de caminhões. Nós temos que industrializar com a transformação do produto rural que nós temos ali mesmo, ocupando aquele indivíduo que não está mais fazendo corte manual de cana, mas que está fazendo a agroindústria da cidade, está transformando a fruta, a verdura, o legume em coisas formidáveis para o mercado. E aquela fruta, que não é pior do que aquela que tem um machucadinho, mas que não serve porque não está bonita para o mercado, transforma aquilo em suco, em polpa, em geleia, ou seja, uma agregação de valor ao produto rural num conceito que em São Paulo nós implantamos chamado de porteira virtual. Não vamos deixar que de cada município, de cada região, saiam os produtos como o soja direto para o Porto de Santos. Nós queremos que esse soja seja esmagado na região, seja transformado em óleo, em farelo de soja. Esse farelo de soja que seja transformado em frango, em suíno e que saia prontinho, pré-cozido, empacotado para o porto, para o consumidor, em qualquer lugar do mundo, simplesmente colocar no forno de micro-ondas. E não ser apenas exportador de matéria-prima para os outros países. Exatamente. Ou seja, é a fronteira de empregos que nós temos que criar. Eu realmente reconheço, e pelos números que o senhor falou, 15% da área ocupada pela cana, então isso não é muito significativo. Não. E aproveito e pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. (22 de abril de 1500). A primeira atividade econômica na terra descoberta por Cabral foi a extração do pau-brasil. Os navegadores, depois de enfrentar os perigos do mar, tinham que pagar um imposto de 20% para o rei de Portugal. O Brasil mostrou que era mesmo a terra prometida. No litoral brotou cana-de-açúcar, fumo, algodão. No sertão brilhou o ouro e mais tributos para sustentar a coroa portuguesa. A cobrança de impostos atrasados foi o estopim da Inconfidência Mineira. Tiradentes, Frei Caneca e muitos outros se tornaram mártires da liberdade. Independência ou morte! Veio a independência e a questão tributária ainda gerou muitas rebeliões e movimentos separatistas. Caiu o Império e nasceu a República. Mas o rei da economia continuou sendo o café. A
economia nacional se fortaleceu e as taxas alfandegárias deixaram de ser a principal fonte de recursos do governo. Patacas, réis, cruzeiro, cruzado, real. O país mudou muitas vezes de moeda e de regime político, mas não resolveu a questão dos impostos. O Brasil chega aos 500 anos cobrando uma reforma que torne a legislação tributária mais justa e democrática. Aí a história do Brasil vai ser outros 500. Estamos de volta com o programa Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Meirelles, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Secretário, no bloco anterior, o senhor falou sobre a mecanização na indústria, na cultura da cana-de-açúcar. Eu queria que o senhor falasse sobre a questão do desemprego com essa futura mecanização e se o Estado, o senhor como secretário de Agricultura, tem algum plano, algum projeto para resolver a questão do desemprego na área dos boia-fria, lá no interior. Veja bem, nós temos um programa, o governo Mário Covas tem um programa muito maior do que resolver o problema do boia-fria. Nós temos um programa de geração de emprego total, porque não é este que está sendo desempregado, é a frustração da geração do emprego que, como eu falei, nem a indústria, nem o comércio, nem serviços vão poder absorver. Então, é o agronegócio como um novo instrumento, como uma redescoberta da importância do rural para a geração de uma imensa cadeia de produtos que, ao longo do esgotamento da agregação de valor, são geradores de emprego. E nós temos que, quando focarmos o problema da cana-de-açúcar, nós temos que lembrar de outros capítulos do meio rural. Por exemplo, soja. Soja é absolutamente impensável nós produzirmos soja como produzimos feijão num pequeno sítiozinho, plantando com uma maquininha de mão. Ou se planta soja hoje, nas grandes plantações, até por regulagem automática por satélite das máquinas, em que faz cair mais ou menos adubo conforme a mudança de fertilidade do terreno ao longo da trajetória da máquina que está plantando, isso é impensável fazer manualmente. Ou seja, não quer dizer que o uso da tecnologia seja, de alguma forma, vamos dizer assim, o expulsador de gente do campo. Não é isto. É que você tem mudança para outros setores. Nós estamos crescendo em São Paulo, vigorosamente a parte de fruticultura e olericultura. Olericultura é verdura e legume. E isto é altamente intensivo de mão de obra. Então, o que é que nós pensamos fazer com relação, por exemplo, aos cortadores de cana? O governador Mário Covas baixou um decreto para que a substituição do corte manual pelo corte mecânico seja feito ao longo de 13 anos. Portanto, vamos dizer assim, não é pela vontade do usineiro que, de repente, ele vai acabar com esse corte manual, não. Para que nós tenhamos tempo de, civilizadamente, respeitosamente, ir treinando esse trabalhador que sai de um trabalho que, como eu disse, não é invejável, é o trabalho talvez mais brutal que nós temos no campo, para um trabalho melhor. A verdade é uma luta até pela melhoria da qualidade de vida desse trabalhador. De vida. Não se trata de expulsar, se trata de melhorar a qualidade dele, para trabalhar em outras coisas. Portanto, o Estado trabalha com este conceito. E mais uma coisa extremamente importante, que nós não tocamos ainda, que é compatível com a estrutura fundiária do Estado. O Estado de São Paulo é um Estado caracteristicamente da micro e pequena propriedades. Não é um estado de latifúndios. Veja bem, das 277 mil propriedades que o Estado de São Paulo tem, 49%, praticamente metade dessas propriedades, tem até 20 hectares. Numa linguagem paulista, até 8 alqueires. São sítios, pequenos sítios. E veja bem, eu disse até, porque o grosso dessas propriedades tem 1, 2, 3 e 4 hectares. Ou seja, tem em torno de um alqueire. Então, o imposto territorial rural não faria grande sucesso? Não, não faz nenhum sucesso. É muito não, ao contrário. A propriedade é pequena. Não é essa a preocupação com essas propriedades. O imposto territorial rural, que aliás é um fracasso no Brasil,
O governo federal pretendeu, há 2 ou 3 anos atrás, com mudanças, penalizar e tal, e, vamos dizer assim, ao invés de arrecadar um determinado valor, está arrecadando 10% apenas do valor que imaginava. Portanto, é um imposto mal formulado, mal feito, tem que ser feito pelo município, que conhece a sua estrutura, e não como vem sendo feito. Mas o mais importante é que essa estrutura fundiária, 76% do estado de São Paulo, as propriedades têm menos de 100 hectares. Ou seja, é esta concentração de esforço do governo na política de geração de emprego para viabilizar essa pequena e micropropriedades com atividades próprias, seja de suinocultura, avicultura, piscicultura, olericultura, verduras e legumes, fruticultura, em regimes associativos entre os produtores, para que o conjunto se some num pacote econômico que justifique, por exemplo, um barracão para classificação, certificação e embalagem de frutas, verduras e legumes, que justifique para os produtores de leite um resfriamento nas propriedades para que o leite não seja estragado com o transporte na temperatura ambiente, o financiamento de mini-usinas para que transforme esse leite em iogurte, queijo, requeijão, etc. Ou seja, o conceito de agregação de valor, e hoje o governador Mário Covas tem uma série de programas exclusivamente voltados para isto. Portanto, hoje a nossa preocupação realmente não é só com o cortador de cana, que é muito grande, evidentemente, porque ele é um caso limite dentro do processo, mas é com todo um conjunto dos trabalhadores, que junto com as grandes federações de trabalhadores nós estamos fazendo programas conjuntos para elevar ao nível preparação intensiva de mão de obra, viabilização econômica do pequeno e do microproprietários, para que eles se transformem em empresários rurais e, sobretudo, devolver às pequenas cidades um vigor e uma vitalidade muito grande. Isso complementado por um gigantesco programa de infraestrutura. São Paulo tem 220 mil quilômetros de estradas vicinais rurais. Para que você tenha ideia do que são 220 mil quilômetros, são 5,5 vezes a volta ao mundo. São estradas, as famosas estradas de terra do interior. E o governo do estado tem um programa vigorosíssimo hoje para, através das prefeituras, ou seja, através da unidade básica daquela entidade que conhece as pessoas, que é a prefeitura, fazer um programa para a melhoria dessas estradas, portanto, garantir a possibilidade do indivíduo morar no campo, morar no sítio, morar na fazenda, porque nos últimos 50 anos todo mundo saiu para a cidade. E mudou-se o conceito cultural. Toda a demanda hoje é feita por infraestrutura urbana e não por infraestrutura rural. E até desinflando as grandes cidades como a capital aqui em São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Acaba fixando o cidadão. Sem dúvida nenhuma. O senhor tem números em relação à cana-de-açúcar no estado de São Paulo e em outras áreas, como no Nordeste, por exemplo? Bom, bastante significativa a produção de açúcar no Nordeste? Não. É hoje muito, muito pequena. Eu diria hoje São Paulo responde por 70% da produção de açúcar e álcool do país. Não só porque temos a maior área, como eu havia dito, são 2.900.000 hectares em cana-de-açúcar no estado de São Paulo, mas porque temos a melhor agronomia e a melhor performance agroindustrial. E eu peço licença, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, a gente volta já. No último dia 25 de abril, o Sinafresp promoveu, com o apoio da FENAFISCO, o debate sobre os direitos e as garantias dos contribuintes e as prerrogativas do fisco, realizado no Hotel Eldorado Boulevard, na capital de São Paulo. O objetivo do evento foi trazer à reflexão alguns pontos sobre o projeto do Código de Defesa do Contribuinte, PLC 646, que se encontra no Senado, e discutir as alterações propostas, através de emenda,
ao Código Tributário Nacional, referente às atividades de fiscalização. Como cidadãos que somos, é justo e necessário atentar para os direitos dos contribuintes. É importante reafirmar, contudo, que o fisco desempenha uma importante função social ao buscar os recursos para financiar os serviços de Estado, atividade nem sempre compreendida e valorizada em seus devidos termos. Estamos de volta com o programa Visão Nacional, recebendo hoje o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. João Carlos Meireles. Secretário, o senhor falou no bloco anterior do avanço da tecnologia na agricultura no Brasil. Eu queria saber, comparativamente com os países do primeiro mundo, nós estamos bem? Nós somos melhores do que os países do primeiro mundo em alguns produtos. Em outros estamos aquém. Por exemplo, em termos de soja, nós temos das mais altas produtividades. Os Estados Unidos produzem mais por unidade diária, só que custa mais caro. O que importa não é produzir muito mais, é produzir com mais rentabilidade. Este é o objetivo da tecnologia aplicada em agricultura no mundo moderno. Evidentemente que temos uma série de problemas ainda com este conceito moderno, que é o conceito de cadeia produtiva. Ninguém mais trabalha só com o grão de soja. Você trabalha desde a pesquisa científica, a pesquisa dos diversos insumos, máquinas, implementos defensivos, até o consumidor final. No caso do soja, o óleo de soja. No caso do farelo de soja, qual é a melhor forma de nós transformarmos em frango, em suínos, em produtos lácteos. Então, é este conceito de cadeia produtiva que hoje tem a nossa concentração, inclusive, para que a gente tenha alta competitividade no primeiro mundo. O Estado investe nessa área tecnológica? De onde vêm esses recursos? O Estado investe de recursos orçamentários, uma quantidade muito expressiva, nos 6 institutos que eu tenho na minha secretaria. A Secretaria da Agricultura de São Paulo tem o mais antigo instituto de pesquisa da América do Sul, que é o Instituto Agronômico de Campinas, que é um patrimônio nacional, tem 114 anos de idade. E, juntamente com o Instituto de Zootecnia, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Pesca, Instituto de Economia Agrícola e Instituto Biológico, complementam, vamos dizer assim, uma cadeia de informações essenciais para o desenvolvimento e para a modernidade da agricultura de São Paulo. E hoje esses institutos, ao invés de trabalharem isoladamente sobre pesquisas nas suas áreas específicas, eles trabalham absolutamente coordenados para responder às dúvidas da demanda do mercado nas cadeias produtivas. Então, este conceito moderno de o Estado só cumprir esta função, que é a função da gestão do processo, colocando aqueles insumos que não podem ser delegados, é que fazem uma visão da agricultura moderna. E o agronegócio em São Paulo, portanto, preocupados desde a doença à praga, a produção rural da maior competência econômica e social, que produz um produto para o mercado. Hoje o Instituto de Tecnologia de Alimentos, por exemplo, estuda, prepara e coloca à disposição das indústrias embalagem industrial especializada. Diz como deve ser tratado o produto para que ele tenha adequada conservação, segundo as regras internacionais que o Estado de São Paulo internaliza. E para o Brasil inteiro? O Brasil inteiro. Produz, inventa e o Brasil inteiro ganha com isso. Usufrui com isto, até porque isso tudo está à disposição. São Paulo não trabalha para dentro. São Paulo é um dos poucos estados brasileiros que trabalha definitivamente para fora. Banespa está sendo privatizado, provavelmente nesse ano. Mas temos um grande substituto que é a nossa Caixa, nosso banco. Nossa Caixa, nosso banco é o Banco do Estado de São Paulo. E outra coisa, é um banco que hoje é o agente econômico de um fundo de expansão da agropecuária e da pesca que o governador Mário Covas criou para exatamente atender o micro e o pequeno produtores. Não é só produtor rural, vai até o pescador artesanal, viabilizando a atividade do pequeno em todas as etapas do processo produtivo. Pescador de águas interiores ou pescador de águas oceânicas. O microprodutor de fruta, de verdura ou o produtor de leite, todos eles são atendidos via nossa Caixa, nosso banco, pelo Fundo de Expansão da Agropecuária e da Pesca.
Como é que anda a questão da distribuição e abastecimento? O senhor falou no desenvolvimento daquela cidade lá mais distante da capital, e ela vai produzir, tem tecnologia, toda a qualidade. E a questão da distribuição desse produto, como que a Secretaria da Agricultura está cuidando disso? Até porque a nossa responsabilidade, a Secretaria chama-se Agricultura e Abastecimento. Mas mais do que isso, hoje nós trabalhamos, nós até no futuro a Secretaria provavelmente deverá ter um outro nome. Nós trabalhamos não mais com agricultura, nós trabalhamos com agronegócio, conceito de cadeia produtiva. E no conceito abastecimento, nós somos responsáveis pela estratégia do abastecimento, nós trabalhamos com o conceito nutrição e alimentação. O primeiro capítulo que nós cuidamos é garantir a inocuidade do alimento para a população de São Paulo, do Brasil e para o que exportamos. Porque hoje metade da doença das populações pobres vem de alimentos contaminados. O rico come carne de porco de frigorífico conhecido, com inspeção, que ele compra no supermercado em balcão refrigerado. O pobre da periferia de qualquer lugar do mundo come esta mesma carne de porco que foi alimentada com lixo, que bebeu água de esgoto e que foi abatido embaixo de um telheiro, numa periferia qualquer e vendido num carrinho de mão na feira das periferias de qualquer lugar do mundo. É isto que nós estamos tratando de liquidar em São Paulo. Os produtos de São Paulo, hoje nós temos legislação adequada para isso, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem sido um parceiro extraordinário nesse sentido, para dar agilidade ao mecanismo legal institucional que nós precisamos, para que a gente possa garantir a inocuidade do alimento. E o outro capítulo, que é o objeto central da sua pergunta, como é que nós garantimos que esse alimento chegue rapidamente, em extrema qualidade, ao consumidor? Mudou muito o conceito de abastecimento. Antigamente nós centrávamos aqui no Ceasa de São Paulo o grande distribuição. Hoje, para que as coisas sejam feitas de forma mais rápida, mais eficiente, mais econômica, um volume enorme de produtos já vem diretamente dos centros produtores do estado todo, ou até de outros lugares, para as centrais de distribuidoras das grandes cadeias de supermercados. Porque as cadeias de supermercados já respondem, por exemplo, na Grande São Paulo, por 80% do abastecimento. Portanto, só 20% é um abastecimento via feira, via a pequena quitanda, o pequeno empório, o pequeno comércio. Então, isto tudo, vamos dizer assim, obrigou uma revisão e nós estamos reformulando tudo isso para garantir qualidade e uma fruição extremamente competente do alimento para toda a população. Muito bom. Secretário, nosso tempo está acabando, eu gostaria de ouvir as considerações finais, por favor. Eu, em primeiro lugar, agradeço muito. Acho que foi um privilégio estar aqui na Visão Nacional, novamente. Um programa que acho que está honrando o seu título de ter realmente uma visão abrangente do processo. E agradeço muito por estarmos discutindo isso, porque são temas que nós nos divorciamos nos últimos muitos anos. Só se discutiu bolsa, dólar, exportação, viagem internacional, e não se discute aquilo que é capaz de gerar emprego, renda e riqueza, que é o agronegócio. Não é a volta atrás, não. Ao contrário, é nos encontrarmos agora e no futuro com alguma coisa que constituiu a nossa riqueza no passado e que nós, por um caipirismo pedante, nos envergonhamos. Agora, estamos começando a nos orgulhar da agricultura, da pecuária, do agronegócio, da agroindústria e com esta consciência de que o respeito ao consumidor final exige um produto de alta qualidade certificada. E é isto que estamos fazendo. Nós agradecemos a presença do secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. Meirelles. Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.